Olá! Seja bem-vinda de volta para o canal. Eu sou Nádia, se você é novo por aqui, eu venho tentando contar um pouquinho da minha história de mudança de vida. Se você está passando por esse processo de grande mudança de vida, ou está por passar, esse canal é para você. Então fica ligado, vamos conversar hoje um pouco sobre o que acontece quando a gente toma decisão e quando a gente realmente muda radicalmente assim de vida. Muitas coisas acontecem, muitos haters na nossa vida acabam se manifestando, muitas emoções, né? Muita ansiedade, o emocional pega bastante, mas bom, tô aqui pra gente dialogar sobre isso, tá bom? E hoje eu tô um pouquinho mais arrumadinha, né? No vídeo anterior, quem viu, nossa, só ladeira abaixo, né? Mas, como eu podia gravar naquele momento, senti de falar, falei, vou fazer o vídeo do jeito que dá. Hoje eu tô com um tempinho a mais, então deu pra me arrumar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Bom, eu tenho 37 anos e com 37 anos eu decidi mudar totalmente a minha vida. Por algum tempo, um pouco antes, assim, eu ficava, nossa, antes de tomar a decisão de mudar de vida, assim, eu ficava, gente, será que eu não tô com muita idade já para tomar uma decisão assim, de ser radical e tal? Radical eu digo porque eu saí do Brasil e vim morar nos Emirados Árabes Unidos, pertinho, só que não. E eu fiquei, nossa, será que eu não tô velha demais, velha, né? Mas é o que passa na cabeça da gente, né? Cada coisa. Eu tô velha demais para poder fazer isso que eu tô pretendendo fazer, sendo que no Brasil, quando eu tava morando no Brasil, eu tava com um emprego estável, né? Então eu tava sabe quando você tá num período da sua vida que você tá morna? Porque você tá com o período com o seu trabalho estável, também não tem para onde crescer lá naquele trabalho, mas é uma estabilidade que você sabe que é uma empresa, como que eu posso dizer? Uma empresa conceituada, não é uma empresa que vai falir nem nada disso, né? Então, eu estava com meu emprego garantido, né? E estava tendo essa vida, né? Mansa, vida morna. Mas como eu não sei, eu sempre tive um comichão assim dentro de mim que eu sempre busco cada vez mais assim, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para tentar evoluir mais, sabe? Então sempre quando eu tô com um período assim de vida morna na minha vida, eu fico assim me comichando, sabe? Tipo, o que eu posso fazer para poder dar um passo a mais e sair da minha zona de conforto. Então eu sempre tive essa angústia assim dentro de mim, sabe? Quando a minha vida tá morna, que eu não tenho desafios, para mim é desconfortável. O confortável é desconfortável, entende? Essa zona de conforto é desconfortável para mim. Eu fico me comichando, tipo, o que eu posso fazer para melhorar? Vamos hidratar o corpício, né? Porque aqui tá quente. Ai, tô até no solzinho aqui, acho que tá boa a iluminação, né? Iluminação natural do sol. Enfim, então surgiu essa oportunidade de eu vir para os Emirados Árabes Unidos. Quem quiser saber mais detalhes disso, é só assistir os vídeos anteriores que eu expliquei mais detalhes, né, de como foi essa vinda para cá, como que foi a decisão e tudo mais. E aos 37 anos eu decidi recomeçar a minha vida porque eu quero almejar muito mais além, sabe? Minha mãezinha tá com 59 anos, quase 60, então ela fuma bastante, ela fuma desde os 18 anos de idade dela, né? Então, se um momento ela precisar de uma enfermeira, ela precisar de alguém, alguma cuidadora, eu sei que agora, nesse momento, eu não tenho como arcar com esse tipo de despesa, sabe? Eu não tenho como ajudar ela nesse sentido. Então, o que eu mais almejo assim, é poder crescer, poder evoluir, né? E financeiramente também para poder ajudar ela, né? Então, ela mora em Curitiba, ela mora numa casa num modelinho assim bem antigo, porque a gente é de uma família muito simples, né? E a casa é bem gelada, assim, só quem mora em Curitiba ou no sul do Brasil sabe o quão é duro
dura a vida de quem passa frio dentro de casa. Gente, eu falo que em Curitiba e no sul do Brasil tinha que ter algum sistema de ar central dentro das casas ou dentro dos prédios, né, apartamento, ou aqueles piso aquecido, né, que tem aumentado cada vez mais a produção desse tipo de venda, né, desse tipo de piso aquecido. Porque, nossa, passar frio dentro de casa é a pior coisa, porque quando você dorme, que o ar tá tão gelado que se fica só um pedacinho assim do rosto pra fora, você já ainda tá com frio, sabe? Pra fora das cobertas. E aí quando você acorda, você já acorda doente e tudo mais. Então, meu sonho mesmo é dar uma casinha pra minha mãe, uma casa quentinha, sabe? E ela ama Curitiba, ela não sai de lá de jeito nenhum, né? E eu tenho que respeitar também a opinião dela. Tem meus gatinhos lá também, tem minha gatinha caçula odeia frio, odeia. Os outros também não gostam, assim, de muito frio extremo, né? Mas a minha caçula detesta frio, coitadinha. A gente tem que pôr roupinha nela, ela entra embaixo da coberta mesmo assim, ainda fica com frio, coitada. Enfim, meu sonho é poder dar essa vida mais confortável para minha mãe, né? E ao longo da minha vida eu sempre trabalhei em lugares que pagavam muito pouco, né? Até mesmo quando eu trabalhei na minha área da formação de psicologia. Eu ganhava menos de um salário mínimo, depois eles queriam me... como é que fala? Porque eu trabalhava com um contrato de estágio, e aí eles queriam me contratar oficial, né, com um salário mínimo ou algo perto disso. E aí eu fiquei muito angustiada, falei, gente, não é possível, né, que eu estudei tanto tempo, fiz, além da graduação, eu tinha já 2 pós-graduações concluídas, não, mentira, desculpa, era uma pós-graduação concluída e a outra estava em processo de conclusão, então eu falei, foi tanto gasto, sabe, para tanta desvalorização do trabalho, né, então nesse último trabalho que eu estava em Curitiba, não era na área da psicologia, mas era um trabalho que pagava um pouco melhor, como eu falei, não era, não tinha para onde crescer mais na empresa, então eu estava nessa vida morna, e o meu noivo, né, a gente acabou vindo para cá, para os Emirados Árabes Unidos. E só quem sai do Brasil, não é todos que têm essa experiência que eu tive, mas muitas pessoas têm. Eu converso com bastante amigos lá no curso, né, que eu faço inglês aqui, porque eu cheguei sem inglês nenhum, né, agora, mais ou menos, tô tentando, né, então eu cheguei sem inglês nenhum aqui, e aí o pessoal, né, os meus amigos lá do intercâmbio falam, né, a gente, surgem pessoas que às vezes que você nem imaginava que vai te julgar, vai falar mal de você pelas costas. Aconteceu muito comigo, sabe? De pessoas que eu nem esperava, assim. E meus amigos na escola também falavam, nossa, tem tal familiar que eu já nem converso mais, tal amigo que eu já nem converso mais. Assim, o que eu entendo, né? Quando a gente sai do país, as pessoas que ficam, e aí vê às vezes uma foto ou outra que a gente posta, né, principalmente ali em Instagram, etc. Eles veem um recorte da sua vida e acham que tá tudo às mil maravilhas, né? E aí começa a autocomparação, né, dessas pessoas com a sua vida, achando que aqui tá tudo mil maravilhas, sendo que só quem passa por um processo de adaptação em um novo país, totalmente diferente, principalmente quando a gente nem fala a língua daquele país direito, sabe o quão difícil é, sabe? Tudo é difícil. A gente vai no mercado, a gente não sabe marca de nada, a gente não sabe... não tem marca de arroz que você encontra que é da marca que você está acostumado, ou do tipo, né, que você está acostumado. Enfim, tudo que você vai fazer, tudo mais difícil, você tem que... parece que tudo é um grande esforço, sabe? Porque quando a gente está no nosso ambiente, na cidade onde a gente já está habituado, né, já cresceu, enfim, e já está habituado naquela cidade, eu preciso comprar, sei lá, uma banana, um pão. Você sabe exatamente onde ir. Então, o caminho neural que você percorre para chegar naquele objetivo, você já sabe, você não precisa tomar grandes decisões. Eu preciso comprar pão, automaticamente você já sabe onde você vai comprar. E agora aqui não, né? Quando você muda para um lugar totalmente diferente, principalmente quando é outro país, tudo é um grande esforço, porque tudo você tem que descobrir o que é novo, sabe? Então, é bem cansativo, a saudade bate forte,
Nossa senhora, tem uma música, né, assim, a saudade bate forte mesmo. Eu acho que tem uma música com essa frasezinha, enfim. Então a saudade é grande, o emocional pega bastante. Quem tem a questão com ansiedade, assim como eu, às vezes tem pessoas que mais ou menos do que eu, né, mas é bem difícil de lidar. E assim, o que, né, aconteceu, assim, né, da minha parte, que eu posso dizer da minha experiência, né. Bom, familiares meus, né, todo mundo me apoiando: "Não, Nádia, vai, vai, Nadinha, não sei o quê". Ainda perguntei, né, pra minha irmã mais nova: "Você acha que eu vou? Será que não? O que que eu faço e tal?", que eu estava vindo para acompanhar meu noivo, né, que ele é que é fluente em inglês, então ele que estava, já pronto para trabalhar na área de trabalho dele, né, na área de formação dele, e aí eu não, né, porque eu já faz um tempo que eu não trabalho na minha área de formação, então eu sabia que eu ia chegar aqui, eu ia ter que trabalhar em outras coisas também, né, assim como eu já estava trabalhando lá no Brasil. E aí eu perguntei, questionei, falei: "Será que eu vou mesmo? Será que não?". Aí a minha irmã falou: "Não, Nadinha, com certeza vai, você não vai perder essa oportunidade, vai sim, não sei o quê", super me incentivou. Enfim, muitas pessoas me incentivaram, até hoje eu recebo mensagem do pessoal do trabalho, assim, que fala: "Ai, Nadinha, você faz tanta falta aqui, suas risadas e não sei o quê", porque eu sou a pessoa que dou risada pra tudo, gente. Ai, às vezes eu dou risada de nervoso, eu dou risada de alegria, felicidade, obviamente, né. Às vezes eu tô chorando e tô rindo ao mesmo tempo, então eu dou muita risada. E aí o pessoal no trabalho: "Ai, saudade", às vezes quando alguém dá risada dá a impressão que é você, daí eu escuto bem: "Ai, não é a Nadinha e não sei o quê", então, ao mesmo tempo recebo bastante mensagem de carinho, sabe, das pessoas, e ainda tenho contato, né, com as minhas amigas lá no Brasil, às vezes eu acho que eu tô conversando até mais com as minhas amigas no Brasil, porque tinha amigas que já não moravam na mesma cidade que eu, né, que são amigas de muitos anos atrás, de quando eu morava no interior ainda. E tem amigas até hoje, né, dessa época, assim, e acho que eu converso até mais com elas agora, sabe. Então elas estão, super me apoiando, assim como, eu sempre ofereço meu apoio também, né, para as minhas amigas queridas, que eu amo demais. Mas enfim, aí as pessoas da própria família, que eu esperava isso, né, de uma pessoa de fora e tudo mais, né, a pessoa de fora olhar e falar: "Nossa, a Nádia tá bem, a Nádia não sei o quê", as pessoas pensam, né. Mas assim, é uma vida normal aqui, gente, correndo atrás de procurar trabalho, meu noivo trabalhando, então assim, é uma vida normal, correria, né. E a gente tá morando num bairro bem residencial aqui, né, não é mais ali no centro, ali na Dubai Marina, né, que é a parte mais turística, a gente está mais pro lado, assim, residencial de quem é batalhador, trabalhador aqui mesmo, né. Então eu pego o ônibus, é uma vida de rotina normal, né, a diferença é que aqui a gente pode escalar e, avançar cada vez mais, né. Aqui, por exemplo, né, eu estava procurando vaga para recepção. E não tem teto mínimo, assim, de salário, né, então não é que nem no Brasil que tem os sindicatos e tudo mais, então não tem teto mínimo de salário. Mas, eu percebi que, assim, depende da empresa, depende dos clientes que essa empresa atende. Então, por exemplo, tem um mercadinho que é menor mercadinho de bairro, então o mercadinho de bairro ele contrata pessoas que não precisa falar o inglês tão fluente assim, sabe, é só você entender o que o cliente está querendo e beleza. Então tem muitos paquistaneses que trabalham em mercadinho pequeno, sabe, tem bastante indiano também. Então são pessoas que não têm o domínio do inglês e que trabalham em lugares, assim, menores, né, que atendem um público mais, comum, vamos dizer, né, classe baixa, é o mercadinho ali que eu vou comprar coisa, quem me atende atende a classe baixa, entendeu? Esses daí não precisa ter inglês tão fluente assim, e não precisa ter inglês fluente, na verdade, e, o salário gira em torno ali para uma recepção, por exemplo, eu vi de 1.500 até 2.500. Daí tem o valor médio também, tem às vezes, de repente, tem algum lugar que é sei lá, um dentista ou qualquer coisa assim, que não é daqueles chique, top, né, mas é um
né, uma clínica de dentista, assim, que é para o público geral. De repente a recepcionista ali vai ganhar de 2.500 a 3.500, vamos supor. Mas eu já fiz entrevista também para uma clínica de dentista que atende árabe, só top aqui, sabe? Então só atende os magnatas aqui. Então aí essa recepcionista vai ter que ser mais qualificada, então ela vai ter que ter o inglês fluente, muitas vezes a língua secundária também. Nesse caso específico eu tinha que falar o árabe também, né? Tinha que ser o árabe nativo, então eles estavam dando preferência para contratar quem era nativo aqui do Emirado, né? E fluente em inglês. E o público deles era um público mais top A, né? Então, sei lá como que eu explico isso, mas vocês entenderam. Então, assim, e aí nisso você vai escalando. Daí teve uma academia também que eu fiz uma entrevista que também não deu certo porque meu inglês não é fluente, que daí seria, acho que era 7 ou 8 mil dirhams, mais comissionamento de plano que eu vendesse, sabe? Então, que eu pudesse vender. Então, isso poderia chegar até em uma alta temporada, talvez uns 9 mil, vamos supor, uns 10 mil, para uma recepcionista que não tem formação superior, é um bom salário, sabe? Então, aí você pode escalar mesmo dentro da sua própria área de trabalho, né? Você não precisa, às vezes, de repente, fazer uma faculdade ou um curso para você poder ganhar mais. Você pode procurar outras empresas que paguem mais, entende? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de crescimento nesse sentido, né? Mas tem pessoas que olham de fora e falam, nossa, a fulana tá tão bem, fulana não sei o quê. Daí começa a gerar, não sei, uma angústia dentro da pessoa, talvez uma comparação, sabe? Tipo, nossa, eu tô aqui, tô me lascando, trabalhando, não sei o quê, e a fulana tá lá, tal. E aí pessoas que eu achei que fosse, né, da minha confiança máxima, tiveram esse comportamento de, não sei, começar a achar ruim com tudo, me questionar com tudo, mas por que você quis ir? Mas e por que não sei o quê? Sendo que eu já tinha explicado, já estava tudo claro, sabe? Para mim, pelo menos na minha cabeça, né? Eu já tinha explicado. E, enfim, é mais um pouco de desabafo aqui também. Mas, ao mesmo tempo, recebia também apoio de quem nem eu imaginava, quem eu não conversava há bastante tempo, né? Que nem uma das minhas amigas ali do passado, fazia muito tempo que eu não conversava. E ela veio conversar comigo, me deu super apoio e tudo mais. Então, acho que quando a gente muda de país, quando a gente muda de situação de vida mesmo, né? Muitas pessoas vão ser passageiras na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, já não, sabe, não dá match mais, já não combina mais. Não é que você é melhor que você, ninguém é melhor do que ninguém, né? Às vezes é só simplesmente, realmente, cada um tá numa página diferente. Então, muitas pessoas, eu sou budista, né? Para quem não viu os vídeos anteriores, eu sou budista e no budismo, o budismo fala muito da lei da impermanência, ou seja, nada é permanente na nossa vida. O inverno não tarda a se tornar primavera. Então, o que eu, Nádia, interpreto dessa citação, né? Que as pessoas são passageiras na nossa vida, as situações da nossa vida também são passageiras, então assim, eu passei muita angústia, muito sentimento de saudade, de casa, do pão de queijo quentinho com café, sabe? E aqui não tem pão de queijo, né? Tem assim, mas é difícil de achar, e enfim, várias coisas assim que você sente saudade e tal. E por que eu tava dizendo isso? Enfim, e muitas coisas são passageiras na nossa vida, né? Muitas coisas são passageiras na nossa vida. Então até situações de vida. Mas sabe quando parece que tudo dá errado? Várias coisas dão errado na sua vida. Parece que é uma coisa junta na outra, uma coisa dá errada aqui, outra coisa dá errada lá, e daí vira um período na sua vida em que quase tudo dá errado, assim. Então, e às vezes dá uma angústia, né? Esse tipo de situação, não é sempre assim que acontece, mas vira e mexe acontece. Não que se uma coisa for dar errado, outras milhares irão dar errado também, né? Mas às vezes acontece de uma coisa dar errada e outras na sequência também. Mas esse período de provação, vamos dizer assim, talvez, ele é passageiro, né? Então é o inverno da nossa vida e logo o verão, né? Ou seja, bons tempos virão, né? E tem pessoas também que a gente nem imagina, né? Que de repente optam em se afastar, né?
não só de não se afastar, que eu digo de distância física, né, mas se afastar mesmo de contato, né, de deixar de ter contato com a gente. E muitas vezes pode ser alguém que você menos espera, né? Mas o importante é que eu tenho o apoio ali da minha mãezinha, né? Dos meus amigos muito queridos, uma amiga, a Lu, né? Ah, se um dia você assistir esse vídeo, eu tenho vergonha, gente, eu não mando esses vídeos para meus amigos. Ai, se um dia você assistir, Luzete, eu te amo demais, de coração. E, nossa, você é uma irmãzona mesmo para mim. E tem me ajudado muito, 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 né? A gente conversa aí todos os dias. E é isso que faz. Isso, né? O contato com os amigos, né? Continuar. Os amigos de verdade, aqueles amigos que te. Sabe aquele amigo que te puxa pra frente, né? É o amigo que vai te alertar se você estiver fazendo uma coisa errada. Ou alguma coisa de errado estiver acontecendo na sua vida que você precisa se atentar, mas ao mesmo tempo, se esse amigo, né, vê que é uma coisa que é pro bem, que é pra sua evolução, esse amigo vai te apoiar até o fim, e isso que é importante quando a gente consegue manter esse contato, né? Então, dias que eu tô triste, eu sei que eu devo procurar essas grandes amigas que eu tenho, né? E fiz amizades aqui também, então isso é muito legal, que os brasileiros se ajudam bastante, aqui tem uma comunidade grande brasileira, e as pessoas são muito abertas, assim, sabe? Eu não sei se é porque eu vim de Curitiba, eu amo Curitiba, gente, não me entendam mal, mas Curitiba tem um pouco, eles são um pouquinho mais fechados, assim, né? Porque Curitiba recebe pessoas do mundo inteiro, assim, então tem pessoas e descendentes que vieram do mundo inteiro, né? Então, não sei se por conta disso eles têm uma cultura mais fechada, né? Mas eu amo Curitiba, eu morei lá 6 anos, né, antes de vir pra cá. E minha mãezinha continua morando lá, né? Eu inclusive, tô pagando um apartamento que é na região metropolitana de Curitiba, não é em Curitiba especificamente, porque Curitiba apartamento é um absurdo de cara, mas eu pago um apartamentinho lá também, na região metropolitana, então eu sei que é uma cidade que eu sempre vou voltar, né? E caso não der certo aqui, e pelo menos eu vim tentar, né, a vida, caso não der certo, eu sei para onde que eu vou voltar, mas não é essa a intenção, né? A intenção é que dê certo e que vá para frente. E é isso, né? Quando a gente dá um passo, assim, um grande passo de uma grande mudança, isso que bate muito a dúvida, assim, na cabeça, sabe? E parece que aquilo fica martelando na nossa cabeça. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estava certa? Será que eu estava certa mesmo em vir para cá? O que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê. Nossa, mas eu tinha um emprego estável lá. Por que eu vim para cá? Passar perrengue, né? Então, vim de encontro com o desconhecido, né? Porque eu não sabia se eu ia conseguir emprego aqui ou não, né? Mais pra frente eu trago novidades sobre isso também. Eu acho que vai dar certo em um lugar, mas depois, quando tudo se confirmar, eu trago aqui pra vocês. Então, tudo eu sabia que ia ser muito mais difícil, porque aqui é uma língua nova que eu não falo, né? Então, eu tô aprendendo o inglês aí fazem 5 meses, né? E é uma língua pra mim que sempre foi muito difícil de eu aprender, então eu só tô conseguindo avançar no inglês mesmo, porque realmente aqui a gente tem contato com pessoas do mundo inteiro, na escola tem pessoas do mundo inteiro, né? Então a única língua que a gente tem em comum mesmo é o inglês, então a gente acaba se forçando a conversar em inglês. Quando a gente se força a conversar em inglês, a gente consegue ter uma evolução bem bacana, sabe? E o professor que eu tenho também é excepcional, o professor Daniel. Apesar do nome parecer brasileiro, ele é de UK. É bem brasileiro, né, Daniel, esse nome, mas ele não é brasileiro, não. E ele fala um inglês bem britânico, sabe? Eu acho um inglês britânico meio difícil de entender. Porque normalmente as séries que a gente assiste, assim, no Brasil pelo menos, é mais o inglês americano, né? E o inglês de britânico é mais dificinho, assim. Mas aqui nos Emirados Árabes, o que na verdade, o importante é você falar um pouco de inglês, entender um pouco de inglês. Se você for fluente, melhor ainda, porque daí você consegue empregos melhores, né, com posições melhores. Mas eu vejo que tem bastante pessoas que falam o inglês mais puxado para o britânico. Pode ser impressão da minha bolha que eu vivo hoje, pode ser. Mas tem mais pessoas que eu percebo, assim, pelo menos no meu campo de visão, que são mais voltados ali para o inglês britânico, que tem algumas palavrinhas, alguns jeitos de falar meio diferente, né?
Mas enfim, então, essa sensação fica forte na gente. Eu estava até conversando com um amigo meu, da escola, né, essa semana, e ele falando: "Nossa, amiga, mas eu tô tão, angustiado, eu tô querendo voltar, parece que eu tô aqui e não tem sentido porque eu tô aqui". Eh, Sabe quando fica essa dúvida martelando na cabeça: "Será que eu fiz certo?". E ele também, ele saiu da cidade dele de Caxias e vendeu o carro dele, ele é de uma família muito, muito simples, o tio dele precisou fazer um empréstimo, enfim, não quero ficar expondo assim, mas enfim, ele, né, tá, é, tá tendo bastante incentivo da família, mas ao mesmo tempo ele tá difícil de conseguir trabalho aqui, sabe, por conta da questão da season, né? Tem essa temporada, a gente tá numa temporada de alto verão aqui. Até tem pessoas que pensam que, nossa, Dubai aqui, né? Dubai tá vazia, não sei o quê. Na verdade, não é que tá vazia, é que realmente não tem turista. Tá vazia, assim, mas né, não nesse sentido que as pessoas falam na internet, né? Tá vazia porque não tem turista porque tá muito calor. Realmente, no período de calor, até pessoas, tipo, chefes, empresários, enfim, tem pessoas que quem tem a possibilidade de voltar para o país de origem volta. Então tem muitas pessoas daqui que moram na Turquia, que moram na Tailândia, então tem pessoas que moram ali, enfim, né, em países próximos aqui, e aí quem tem a oportunidade de voltar para o país de origem, acaba voltando para o país de origem nesse período. As férias escolares das crianças é no verão agora, né, que foi finalzinho de junho, julho e agosto, são 2 meses e meio. Sabe esse grande intervalo de tempo que as crianças têm de férias no Brasil, que é de dezembro, janeiro, começa as aulas em fevereiro, na metade de fevereiro normalmente? Aqui não é no final do ano, eles fazem esse período de intervalo escolar nesse alto verão, que daí dá a oportunidade das famílias marcarem férias e tudo mais, e as pessoas saem no país nessa temporada, sabe? Então, as coisas voltam a funcionar normalmente a partir do mês que vem, né? A partir de setembro. Então, nesse período, realmente há baixa contratação, isso é uma coisa normal de muitos anos, já que acontece aqui, né? Então, baixa contratação, enfim. Esse meu amigo estava me falando dessa angústia, né, que fica martelando. Eu falei para ele: calma, amigo, calma. É difícil, é fácil a gente falar, né, calma, sendo que eu também passei por esses passos ainda, de vez em quando, vira e mexe, vem esse questionamento na minha cabeça, mas como eu falei para ele, eu vou dizer aqui para você, né, caso você também esteja passando por esse tipo de situação, quando a gente passa por um período de mudança, até a gente se estabilizar naquele novo ambiente, demora um tempo. Quando eu fiz a uma outra grande mudança de vida, quando eu saí do interior e fui para Curitiba em 2020, em janeiro, mesmo eu estando trabalhando, foi muito difícil, assim, então, eu estava trabalhando, ganhando um salário mínimo, metade do meu salário era só para o meu aluguel, sabe? Então, assim, eu passei muito perrengue lá também, muito, e todo dia eu me questionava, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E sendo que, na verdade, eu acho que foram uns 2 anos, assim, para eu parar de me questionar, sabe? Até eu conseguir me estabilizar numa empresa melhor também, né? Que foi essa última empresa que eu tava. Então, esse questionamento sempre vinha na minha cabeça até uns 2 anos depois que eu tinha me mudado, sabe? Parecia que às vezes eu acordava e eu tava lá na cidade do interior. Quando eu vim pra cá, quando eu acordava, eu não sabia se eu tava na cidade do interior, lá no Paraná, se eu tava em Curitiba, onde que eu tava, sabe? Eu ficava totalmente perdida, assim, não sabia onde que eu tava mesmo. E aí parece que eu sempre achava eu sempre falava, mas Jandaia, né, que é a cidade que eu morava. Mas é aqui em Jandaia, lá em Jandaia. Então, tipo, eu ficava assim, sendo que eu já não volto pra Jandaia faz bastante tempo, né? Mas fiquei totalmente confusa. E por um bom período, eu sei que eu vou ter esses episódios de reflexão. Será que eu fiz certo? Será que eu estou no caminho certo? Qual que é o propósito de eu estar aqui, né? Eu sei qual que é o propósito racionalmente. Racionalmente eu sei. Mas sabe quando o emocional não tá certo disso ainda? Isso é um questionamento normal, porque o nosso cérebro ele sempre tenta voltar para o que era confortável antes. Então era muito mais confortável em Curitiba, que eu falava a minha língua nativa o tempo todo. Então eu não tinha que fazer nenhuma entrevista em inglês, eu não precisava
Fazer entrevista em inglês é o ó, gente. Enfim, não é fácil. Então, eu tava no meu conforto lá, então o meu subconsciente vai querer me puxar para o estado anterior, porque o estado anterior, né, na cidade onde eu tava, no emprego onde eu tava, fazendo o que eu fazia, era seguro. Então, assim, quando a gente sai do nosso local, onde a gente está acostumado, está na nossa zona de conforto, a gente vai para outro que a gente tem que quebrar todas as nossas barreiras de zona de conforto possível, o subconsciente vai entrando em parafuso, tipo, é como se fosse uma guerra de sobrevivência interna, assim, será que o inconsciente fica confuso, tipo, isso aqui tudo é muito diferente, eu não sei se eu vou sobreviver, sabe? Porque é como se fosse um sistema de defesa natural, interno nosso, assim, que vem, acompanha a gente desde da evolução humana, de muitos anos atrás, assim, né? Então é muito difícil. Tudo que vai fazer, a gente tem que fazer caminhos neurais novos, assim, né? Então é muito gasto de energia mesmo. Tanto é que quando a gente tem que falar, fala inglês por muito tempo durante o dia, chega à noite, parece que a cabeça tá explodindo, assim, é dor de cabeça. Eu falo, nossa, meus neurônios trabalharam hoje, hein, fazendo novas conexões neurais, porque olha, a cabeça tá fervendo. Ai, ai, mas é respirar, né? Quando acontecer isso, é respirar, entender que realmente isso é um processo que acontece quando a gente está passando por uma mudança de vida assim grande, né? O cérebro sempre vai tentar voltar para o estado de vida anterior e aí soma-se com o julgamento de pessoas, às vezes, de repente, que ficaram lá no Brasil. Por que você foi fazer? O que você foi fazer? Por que não sei o quê? Ah, sabe, ficar questionando, ou muitas vezes você pode até ouvir, por que você não volta? Por que não sei o que lá? Então, teve amigo meu da escola que voltou, né? Voltou, a gente tentou conversar com esse amigo, calma, tenha paciência, agora, mês que vem vai começar as contratações, né, e tal, os bares, restaurantes, beach club, vai voltar a abrir. Daí, só que os familiares dele ficaram, não, volta pra cá e tudo mais. O que você tá fazendo aí? Já deu, pode vir pra cá. E aí ele acabou desistindo e voltou, né? Mas cada um tem o seu caminho também, né? Não significa que eu tô ganhando e ele tá perdendo porque ele voltou. Não, cada um tem um caminho, né? E sabe o porquê né? Ou às vezes não sabe o porquê que isso tá acontecendo, mas com certeza vai ter um objetivo final, assim, sabe? Porque quando eu olho para trás, eu olho e falo, nossa, parece que todas as coisas, quando eu mudei para Curitiba, quando eu tinha dúvida, né, se eu estava fazendo certo, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, fez sentido, sabe, eu ter mudado para Curitiba. Porque quando eu estava no interior, tinha pouco acesso. Ai, meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Desculpa, eu falo demais. Quando eu morava no interior, tinha pouco acesso a veterinário, essas coisas. Eu tinha 3 gatos e 3 cachorros. Agora eu tô com 3 gatos só, né? Lá no Brasil, aqui não consegui trazer nenhum para cá porque é bem caro. É bem difícil também de trazer, os bichinhos sofrem, né? Vamos ver futuramente que tudo prepara, né? Que tudo se resolve. Enfim, quando eu olho para trás, eu olho para a história de que eu vivi ali em Curitiba e aí no interior não tinha acesso a veterinário bom assim mesmo, né? Então eu ficava, nossa, eu queria tanto ir para Curitiba, poder me estabilizar numa empresa, poder ter uma clínica também que atendesse meus bichinhos, na necessidade deles e tudo mais. Daí, por fim das contas, acabei trabalhando numa clínica veterinária que, nossa, foi uma clínica, assim, que me deu super apoio, assim, que eu não tenho nem palavras, assim, para agradecer, sabe? Porque eles, com todos os meus bichinhos, sempre foram sempre atenderam, ajudaram, tudo que máximo que podia, sabe? Um dos meus gatinhos, na época, tinha falecido lá nessa clínica, que ele estava com doença renal grave, eu não sabia, não fazia exame nos meus gatos, enfim, outra história para outro dia, qualquer coisa, mas e aí eu acabei adotando outro gato de lá, por isso que eu tô com 3 ainda, então um faleceu, tadinho, mas eu adotei um de lá da clínica, que era de uma ONG, né, passou pela clínica, ficou internadinho uns dias, aí me encantei, adotei, mas assim, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, tudo fez sentido, sabe? Daí eu consegui tirei minha mãe e minha irmã mais nova do interior para ir para Curitiba também. Hoje a minha irmã, por tudo isso que aconteceu, a minha irmã conseguiu conhecer uma pessoa, né, uma pessoa que ela tá junto, que, né,
Ela falou que faz bem para ela e tudo mais. Então eu falei, nossa, se não fosse todos os passo a passo que eu fiz, ela ia estar ainda lá com as amigas anteriores. E aí no interior as adolescentes na época estavam muito depressivas, assim. É porque uma cidade pequena não tem muito o que se fazer, sabe? Pelo menos a cidade pequena que não investe em qualidade de vida, não investe em um parque bonito para as pessoas, sabe? Isso faz muita diferença. Quando a gente não tem o contato com a natureza ou com a prática de exercício, isso afeta o nosso emocional, o nosso psicológico. E tinha se tornado como se fosse uma depressão no inconsciente coletivo da cidade, assim, né? E foi muito bom ter tirado a minha irmã mais nova desse ambiente que estava afetando, porque não adianta, a gente realmente é afetado pelo ambiente onde a gente tá, né? E, e é isso, minha gente. Então são várias reflexões. Desculpa, o vídeo ficou enorme, mas eu espero ter ajudado um pouquinho quem está desse lado aí também, passando por esse processo de mudança. Então, foram alguns temas que eu trouxe aqui, né, para a gente pensar e refletir, que no caso foi, né, esse inconsciente que fica tentando voltar para o passado e auto-sabotar, né, o nosso propósito, que a gente tem que olhar para isso, entender, abraçar, acolher esse tipo de pensamento, mas ao mesmo tempo não tomar nenhuma decisão no calor do momento, sabe, de repente continuar. Cada um sabe, né, da sua própria vida, obviamente, mas vale a pena a gente pensar e ver quanto que a gente já investiu, né, na nossa grande mudança, na nossa grande mudança de vida e continuar firme, né? E se precisar voltar também, não é problema nenhum, né? Isso vai de cada um, com certeza. Mas vale a pena, né? Pegar, pausar e pensar, né? O que é essa vontade de voltar para a minha zona de conforto e o que é realmente a minha vontade de querer realmente tomar outra direção na minha vida, sabe? E pessoas, né? E pessoas que você nem imaginava que podem ficar contra você, ou que você, pelo contrário, que você nem imaginava receber apoio de outras pessoas que você já nem conversava tanto, e de repente aparecem e super te apoiam, super se aproximam de você, sabe? Então eu converso com outras pessoas também na minha escola que passam também por esse tipo de situação, e o emocional pega bastante, assim, pega forte, assim, na gente, mas a gente tem que ir com calma, né? Se autoconhecendo, se autoanalisando e correndo atrás, né? Então, se você for fazer uma viagem para intercâmbio só para estudo, cara, mete a cara no estudo. Eu sei que é difícil, porque por mais que a gente investe um montão num intercâmbio, por exemplo, a nossa família investe um montão no intercâmbio, o nosso inconsciente, ele sempre vai tentar o confortável. Então, assim, se você não tiver um professor que te puxa para frente, que pega no seu pé e tal, às vezes você não vai aproveitar da forma que poderia aproveitar o intercâmbio. Por exemplo, você vai fazer intercâmbio, sei lá, sei lá, em qualquer país que você for. E aí você chega lá e você encontra um brasileiro lá. E aí é muito mais prático você ficar conversando com um brasileiro em português. É muito mais prático. Mas o que é mais inteligente? É mais inteligente você encontrar pessoas de outros países para que te force a conversar em inglês, sabe? Então, fazer essa amizade com pessoas de outros países é muito importante, porque assim você vai conseguir aproveitar muito mais, porque o seu cérebro tende ao que é mais confortável, sempre. Então, tem uma amiga lá na escola, por exemplo, ela fala, eu devia me esforçar mais para poder aprender mais. Só que o professor dela é super tranquilão, ele é muito bonzinho demais, muito bonzinho. Só que sabe aquele bonzinho até demais? As pessoas conversam na sala, chegam atrasados e tudo mais, não participam das atividades. E por fim ela fica se autoculpando, sabe? Nossa, mas porque não tem um professor que puxa mesmo ela para frente, né? E ao mesmo tempo que é mais confortável você conversar com quem é brasileiro. Mas o nosso cérebro tem essa tendência, mas tenta se esforçar ao máximo para fazer amizade com pessoas de outro país, por exemplo. Porque assim você vai conseguir melhorar o seu inglês, sabe? Porque isso vai te forçar a usar o seu inglês. Não importa que você não saiba muitas palavras em inglês, mas vai te forçar a usar o que você sabe, entendeu?
Então, só usando que a gente consegue gravar mesmo o inglês na cabeça, e foi uma coisa que eu percebi muito forte, assim, vindo pra cá, sabe? E então é isso, gente. Acho que eu falei bastante hoje. Não sei se fez sentido. Me conta aqui se fez sentido para você, se você também está passando por essa grande mudança na sua vida. Se você estiver passando por essa mudança de vida ou se preparando, me escreve aqui nos comentários. Olha, Nádia, eu moro aqui em tal lugar, estou me mudando para tal. Me conta que eu quero saber, porque isso ajuda a eu continuar, assim, sabe, a gravar, porque principalmente agora esse canal é um bebê, né? Esse canal tá nascendo agora. E aí, como quando é no começo, não tem comentário, não tem visualização, não tem nada, né? Porque tá começando. Então, para continuar, é difícil, assim, sabe? Porque é como se eu só falasse e não tivesse o retorno de vocês, assim. Então, você que assistiu, muito obrigada por estar aqui. Se você assistiu até aqui, acho que significa que você gostou um pouquinho de mim, né? Então, por favor, deixe o seu like para me ajudar. Escreve aqui nos comentários quem é você, de onde você tá, para onde você vai ou já foi. Se você sente essas dificuldades também. Vamos trocar, né, essa ideia por aqui. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Então, te vejo nos comentários. Obrigada!